Salve, salve meu povo de Umbanda! Mês de outubro, estamos chegando ao final do ano e com muita alegria eu nesse projeto que para mim é muito bom, me estimula a pensar e a repensar os meus processos. Então depois da vinheta a gente vai conversar um pouquinho sobre processos hoje, tá bom? Que Oxalá nos abençoe. Um minutinho e a gente já volta. Saravá, meu povo de axé, vídeo de outubro. Vamos conversar um pouco mais sobre a nossa religião. Eu sempre digo para vocês que o vídeo que eu trago, ele é sempre motivado pelas conversas que eu tenho com os amigos, com as leituras que eu tenho, os vídeos que eu tenho assistido nas redes sociais e tudo mais. O estado atual da nossa religião, já falei isso muitas vezes, né? Parece que precisa de uma releitura, de um redirecionamento, algumas coisas estão muito soltas. A minha participação aqui é só em termos colaborativos, ou seja, falar sobre a minha opinião, a minha visão e ajudar as pessoas que estão começando na Umbanda a pensarem um pouco, a colaborarem também para que a divulgação dos princípios fundamentais da religião sejam sempre cuidados e cuidadosos, né? Então, assim, vamos nos lembrar de que não é necessário que fiquemos especulando, aqueles que estão interessados num terreiro de Umbanda, a frequentar uma casa, a ingressar na religião como participante, ou seja, dizer eu sou umbandista, assim como eu digo, qual é a sua religião? Sou umbandista, né? Acredito no Cristo, os fundamentos da lei cristã estão dentro da Umbanda, mas eu sou umbandista, né? Então, assim, quer conhecer mais a religião, quer aprender mais sobre a religião, leia os livros, procure na internet, veja as redes sociais, há muita coisa, né, por aí, mas tenha o cuidado, porque nem tudo que está disposto é como está disposto, né? Antes da especulação sua em termos da religião, antes de você querer qualquer coisa, sinta-se à vontade em uma casa, frequente uma casa durante algum tempo, fique ali, pergunte. Já tenho vídeos falando sobre isso, mas eu estou aqui hoje, baseado nisso tudo que eu estou dizendo, porque eu tenho visto que as pessoas estão muito empolgadas, isso não é ruim, mas tem que ter cuidado, muito empolgadas com algumas questões que a religião apresenta e a diversidade de práticas da religião tem apresentado, que nós temos que ter muito cuidado. O cuidado, por exemplo, de saber quem é o seu orixá regente, tanto o pai como a mãe orixá, como o seu preto velho, o seu caboclo, a sua criança. Isso tudo é um processo dentro de um terreiro. E de terreiro para terreiro varia. É o que a gente chama de doutrina do terreiro. Dentro de um terreiro você tem um processo que faz com que você aos poucos vá conhecendo essa vibração, vá entendendo um pouco mais dessa aproximação dessa vibração para com você e em você. Então não adianta, não façam isso, porque muita gente faz, né? Não estou falando só daqueles que jogam o seu nome, a data de nascimento, num programa randômico aí da internet para saber descobrir quem é o orixá de cabeça. Nós sabemos que não é assim. Quem faz isso é porque não conhece a religião, não frequenta e está buscando por uma curiosidade desnecessária. Sempre digo para as pessoas que querem saber quem são os meus orixás regentes, quem são meus chefes, meus guias-chefes, eu pergunto, você quer saber para quê? O que você vai fazer com essa informação? Isso eu aprendi com o pai Joaquim. Ele sempre diz, quer para quê? Né? Eu já vi mais de uma vez pai Joaquim perguntando à pessoa que está diante dele, você tem certeza que é isso?
Você tem certeza que é isso? Né? Porque eles sabem muito mais que nós, eles percebem à frente muito mais do que nós e veem que as pessoas às vezes não estão preparadas, estão empolgadas, mas empolgação não é o único item de uma caminhada espiritual dentro da nossa religião. Então, antes dessa questão, não vou falar desse aplicativo que diz qual é o pai e mãe de cabeça pela data de nascimento, pela hora. Não vou falar sobre isso. Cada casa tem um processo para isso também. Cada casa tem uma doutrina de desenvolvimento dos seus médiuns, que pode não ser igual de um terreiro para o outro, não tem problema. O importante é você se sentir afinizado com aquele campo vibratório. O importante é você se sentir acolhido naquela família chamada terreiro e ali aprender. E aprender, como qualquer pessoa sabe, é tempo. Não são as informações da internet que vão lhe tirar as dúvidas. Há muita informação, mas a formação é no terreiro, é com seu zelador, é com o dirigente espiritual, com os guias que ali trabalham. Se os seus guias ainda não trabalham, eles estão ali para aprenderem com você, você está ali para aprender com os guias que já trabalham há mais tempo. Esse processo, ele é igual em qualquer lugar. Então, vamos prestar atenção antes de sair correndo, atropelar os processos, porque senão você vai se desgastar. E aí você entra num terreiro hoje, entra num terreiro amanhã, entra num terreiro amanhã, depois de amanhã, e aí você vai tendo informações desconexas. Não é porque a espiritualidade é desconexa, não, é você que está em desequilíbrio. Já vi pessoas dizendo, eu fui num lugar, me disseram que eu era filho de tal. Eu fui num outro lugar, jogaram, disseram que eu era filho de tal. Eu fui num outro lugar, e aí você vai colecionando lugares para ser filho de alguém. Depende do terreiro, depende do seu campo vibratório, depende da sua caminhada. Lembre-se disso. Esse vídeo só tem esse objetivo hoje: conversar com os meus irmãos que estão interessados em conhecer a religião. Tem muita gente capaz e séria falando sobre a religião. Tem muito terreiro muito bom, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil afora, que tem uma seriedade, um cuidado, um carinho tão grande com a espiritualidade. Nenhum terreiro, pelo menos dos que eu conheço, nos quais eu já visitei, tem pressa com os seus médiuns. Não tem. A gente, infelizmente, talvez ainda tenhamos um certo saudosismo com algumas casas antigas que tinham alguns processos que demoravam até muito tempo. E dentro da atualidade, a questão do tempo, ela é complicada demais. Nós sabemos que o nosso mundo é para ontem, tudo é para ontem. Mas tem os terreiros antigos, que já têm mais de 30 anos de fundados, que estão de pé. Eles têm processos muito diferentes. Nem todo terreiro vai fazer da mesma forma. Repito, mas de forma séria. Então, tenha cuidado. Fique atento para que você possa ter a certeza de quando o preto velho perguntar na hora da sua entrada no terreiro, você tem certeza? Você tenha essa resposta para dar a ele. Não, eu tenho certeza. Lembrar que um terreiro não é só o dia da gira. Lembrar que o terreiro não só o dia da gira, mas não é só a hora da gira. Que um terreiro é antes, durante e depois. Que um terreiro é conta de luz para pagar, é conta de água para pagar, é vela. Quem compra vela sabe que vela está muito cara. As casas que fazem uso de algum tipo de bebida e de tabaco está muito caro. A manutenção disso tudo não é barata. E essa família, chamada terreiro, é que tem que arcar com isso. Quando o zelador, a zeladora, ele conclama os filhos numa sessão extraordinária, diferente daquelas que todo domingo, todo sábado, ou de 15 em 15 dias, segundas-feiras, isso é uma rotina. Mas há momentos que há reuniões extraordinárias, motivos inúmeros, urgência, seja qual for. Lembre-se, meu irmão,
Se você não pode ir, porque eu trabalho, porque eu tenho família, porque eu não tenho quem deixar meus filhos, todo mundo, a espiritualidade entende isso perfeitamente, mas quando você faz isso 1, 2, 3 vezes, começa a demonstrar para o seu grupo que você só quer chegar lá no dia do seu calendário, trocar sua roupa, trabalhar ali e ir embora. Quando precisa-se às vezes limpar uma casa, precisa de obra numa casa, precisa de sentar em comunidade e conversar, bater papo, fazer um lanche da tarde só com a comunidade do seu terreiro. Isso é importante. Quando é chamada a uma urgência num dia que não estava programado, o seu esforço, claro que é para atender o dirigente, a casa, a urgência que foi chamada, mas o seu esforço é muito mais para lhe ajudar. Sabe por quê? Porque é nesse momento dessa urgência de um trabalho, né, de um descarrego, de um anjo da guarda, seja o que for para ser feito para alguém que está precisando, quem vai aprender muito é você. Mais do que aquele momento da gira, de canta para o defumador, canta a abertura, canta para os orixás, canta para as entidades, canta o encerramento, que isso é muito importante, isso faz parte do desenvolvimento, mas além do desenvolvimento. Nenhum zelador, nenhuma zeladora, nenhum paizinho, nenhuma mãezinha de santo chama, convoca os filhos para irem num dia extraordinário à toa. Não tem. Não, eles também têm a vida deles. Nós vivemos para a Umbanda, nós não vivemos de Umbanda. Então a gente também, às vezes, precisa dar uma volta no nosso calendário, no nosso organograma para poder estar ali. Mas quem aprende mais é você que se predispôs, que deu um jeito, que arrumou a vida para chegar lá, para aprender aquela coisa que foi urgente. E se foi na urgência, se foi algo que não estava programado, meu irmão, pode ter certeza, o empenho da espiritualidade é tamanho que o seu crescimento vai ser gigantesco. Não estou dizendo que é porque foi vai crescer, não estou falando isso, mas eu estou falando que é uma oportunidade que você tem ímpar, ímpar. Pensem um pouco nisso. Então, quando vocês forem chamados numa reunião extraordinária, investigue, queira saber, não é assim, o que é para eu ir? Não, não é isso não. Porque tem gente que diz assim, eu não posso ir hoje, mas é Exu. Opa, tô lá. Eu sei que os Exus são maravilhosos, eu amo os Exus e as pombogiras, eu amo os malandros, mas somos mais que isso, né? Aprender, eu sempre digo, aí sou eu, Daniel, que estou falando, aprender com um preto velho, que está ali sentadinho no toco, fumando o cachimbo dele, é algo inestimável. Para mim sempre foi e sempre será. Então, vamos estar atentos para que a gente possa fazer dentro de um terreiro o nosso processo. E antes de começar esse processo, tenha calma. Tenha calma. Porque senão você vai se confundir, você vai abrir o seu espaço, o seu campo energético para esse montão de informação que tem por aí nas redes sociais, nas mídias, em todos os lugares e em todos os terreiros que têm práticas diferentes, e você vai ficar confuso. Sinta-se acolhido. Eu gostei, eu vou voltar algumas vezes. Não é porque você foi a um terreiro, você sentiu uma energia maior ou mais intensa, que você teve uma aproximação, que você vai ter que entrar para aquele terreiro. Não é assim. Você sentiu porque você está precisando equilibrar os seus corpos, você está precisando estruturar a sua vibração. Porque o caboclo encostou e o caboclo veio e me levaram lá para o centro do terreiro. Calma, calma, tudo a seu tempo. Tá certo, meus irmãos? Esse era o recado de outubro. Eu espero que em novembro, o mês das almas, porque dia 2 de novembro é dia de finados, a gente possa conversar também um pouquinho sobre as almas, que é um tema que eu amo de paixão, e podemos elucidar, traduzir, falar um pouco mais sobre isso. Que Oxalá nos abençoe, que Deus Todo-Poderoso, na sua infinita bondade, nos conduza hoje e sempre. Axé.